e não deveria ter. Eu já vou explicar por que não. Ele não tem linha de base, ele não tem sequenciamento, quem vem antes de quem, ele não tem homem-hora, e ele não tem custo ou fluxo de caixa, nada de orçamento. Por quê? Porque não é um nível de rastreabilidade que a gente quer numa ferramenta desse tipo, assim como você não tem no Trello, como você não tem no Kanban Flow, como você não tem em várias outras ferramentas, né? Às vezes eu recebo esse tipo de pergunta: poxa, Mário, eu queria ligar uma tarefa na outra ali no Planner. Cara, tem um project para isso, né? Senão ele vai fazer as mesmas coisas que vai fazer o project. Eu gostaria de salvar uma linha de base lá do Planner, por exemplo. Qual o sentido de salvar uma linha de base no Planner? O Planner nada mais é do que um quadro de post-its na parede, só que virtual, que eu consigo acessar em qualquer lugar e consigo ter os meus arquivos lá dentro. Mas quando você cria um time ágil, por exemplo, né, porque muita gente também pergunta: pô, Mário, eu queria que alguém visse o plano, mas não pudesse editar, eu tenho medo do cara apagar as tarefas, né? Pois se ele pode apagar as tarefas, ele deveria estar na sua equipe, né? Já começa por aí. Porque se você tem post-it na sua parede, ele vai rasgar os post-its também, né, no fim das contas, não faz muito sentido. Então, quando a gente cria uma equipe ágil, a gente chega aqui e coloca papel pardo lá na parede, divide, to do em done, ou a gente chega a um acordo de um Kanban, um fluxo de trabalho, cada um vai ter as coresinhas, a gente chega a um acordo de como vamos trabalhar, colocamos lá o nosso post e esperamos que cada pessoa vai mover os seus posts, certo? É isso que a gente está esperando quando estamos utilizando uma ferramenta ágil. Ninguém liga um post-it no outro para dizer que tem uma tendência do tipo término no início. Ninguém coloca dinheiro dentro de um post-it ali, né? Esse post-it custa R$ 1.442, custa R$10.000, ninguém faz isso. Ninguém coloca quantas horas está trabalhando lá. E ninguém salva uma linha de base desse quadro também. Ele não foi feito para isso. Ele foi feito para que a gente tivesse visibilidade e agilidade na execução das nossas tarefas. Então o Planner não vai ter esse tipo de coisa. Se você precisa de linha de base, sequenciamento, homem-hora, custo, fluxo de caixa, é uma ferramenta corporativa que é o Project, é o PPM. Tá? Aqui nesse nível eu não preciso disso. Então, algumas coisas que a gente vai ter que decidir em relação ao Planner, né, que a gente vai ver aí já já, é a forma de organização. A gente pode organizar aqui o nosso Planner, como vou mostrar para vocês, criando um Scrum ou Kanban. Qual que é a grande diferença, né? Então, no Kanban a gente tem um fluxo de trabalho. Enquanto que no Scrum a gente tem um backlog e sprints. Então eu posso tanto criar um planner daqui, que eu vou dar o nome da primeira coluna de backlog, e depois eu vim colocando as sprints. Vou mostrar como é que a gente vai fazer isso já, sprint 1, sprint 2 e por aí vai. Você até pode criar alguns tipos de relatório que já existem lá no Planner, tá? Então quem estiver utilizando bastante Planner aí, estiver precisando de dificuldades, a gente consegue estender os relatórios do Planner aqui utilizando o Power BI. Ele tem uns relatórios bem simplesinhos, mas a gente poderia melhorar coisas dele. Inclusive a gente pode mexer em campos dele, tá? Assim, não é que ele não possa, nativamente ele não tem, porque não foi feito para isso, mas por exemplo, a gente já desenvolveu um planner que controlava custos das pessoas, criamos um campo de custos lá para pessoa. Já criamos portfólio de planner e portfólio de Trello também, né? Você não ter que entrar em vários quadros diferentes ali, você conseguir ter uma visão do seu portfólio ágil ali de alguma maneira. Só que isso é com uma outra ferramenta, que é o Power BI. Que eu já vou explicar para vocês onde é que entra cada ferramenta dessa aqui. Então eu posso montar em termos de backlog, ou eu posso montar um Kanban aqui que teria um fluxo de trabalho, como por exemplo, né, uma concepção, um desenvolvimento, teste, enfim. Aí ele vai andando aqui até terminar. Todo mundo fica aqui no começo e vai andando lá como um fluxo. De uma maneira simplificada aqui, para a gente ter a diferença entre Kanban e Scrum. Voltando aqui rapidamente, só para matar uma curiosidade, né? O que a gente faz hoje é que tudo que for relatórios ou reportes, eles vão estar em Power BI. Porque o Power BI é onde a gente tem relatórios, onde a gente tem dashboards, onde a gente tem indicadores ali, KPIs, enfim, todas as informações. O que é o Power BI? A gente vai ver um pouco dele lá no final, tá? O Power BI é uma ferramenta de Business Intelligence
que se conecta a outras bases de dados, eu posso trabalhar e combinar aqueles dados e eu consigo gerar alguns tipos de relatório em relação àquilo. Então, os dados não estão no Power BI, que é uma coisa muito bacana. Em vez de ficar criando um relatório dentro do Project Server, como a gente fazia no passado, por exemplo, ou ficar criando relatórios lá dentro do SAP, de outras coisas, o Power BI se conecta a essas bases de dados. Pode ser através de um arquivo de Excel, pode ser diretamente no banco de dados, pode ser no SharePoint, enfim, várias maneiras ali. Ele extrai isso, então um processo ali chamado ETL, ele extrai os dados, quer dizer, ele lê o dado. Esses dados lá da fonte, você pode transformar eles dentro do Power BI. O que significa? Eu quero pegar o valor de dinheiro que vem lá da solicitação de investimento do SAP, dividir pelo número de tarefa, multiplicar pelos riscos, enfim, posso fazer o que eu quiser lá, incluir dado, multiplicar, fórmula, qualquer outra coisa. Então vou pegar dados aqui, leitura de dados, né? Para você pensar na hierarquia aqui de dados, né? Então aqui eu tenho dados brutos, número de vendas, número de tarefas, esse tipo de coisa. Multiplico isso para ter informação, multiplico lá SPI, CPI, índice de prazo, índice de custo, e daí eu mostro isso em algum lugar. O ETL é load. Então load aqui significa eu mostrar isso aqui em algum lugar. Que seriam os reports ou dashboards. Legal? E a gente consegue fazer um negócio muito bacana ali com ele, né? Por exemplo, no meu caso ali a gente lê os dados do DevOps, a gente lê os dados de algum planner, a gente lê os dados do financeiro, eu leio os dados das propostas, eu leio os dados do project e consigo combinar isso. Saber margem por contrato, por exemplo, homem-hora por contrato, enfim, uma série de métricas e indicadores ali pra gente. Legal? Dúvidas até agora? Tranquilo? Fala aí como é que vocês estão para a gente criar os nossos planners. Qual que eram as senhas aí do Wi-Fi que vocês têm? Ela fácil aí, não? Tá, vai usar a rede Expo, Unimed, Sigma Telecom. Expo, Unimed, Sigma Telecom. A senha é Expo, Sigma. Tudo minúsculo? Tudo isso. Expo, Sigma. Aí tem uma tela de login. E aí tem outro login? Para cada participante, o login ele é diferente. Então dá para começar ali pelo Bert com o número 5, CGPL 5, aí vem o Iris, CGPL 6, e aí por diante. Quando chegar ali na ponta da esquerda de novo. E a senha é o quê? A senha vai ser CGPL 2019. Então, peraí, vamos nos organizar aqui. Então, 5, 6, 7, 8, aí vai 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 lá atrás, 28, 29, 30. Beleza? Vamos lá. E aí, uma vez que vocês acessarem, os nossos usuários aqui de Office 365 vão ser também numerados aqui, tá? Vamos começar aqui no número 1, aí vai ser User 1. Então, User 1, e aí vocês depois vão trocando o nome, a senha é a mesma aqui para todo mundo, mas User 1, @ wspmi.microsoft.com. Então, vai ser o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 aí atrás, 24, 25 e 26. Legal? Eu vou ver aqui talvez os últimos 3, se você tiver algum problema, aí você começa pelo próximo aqui. Legal?
Então, vou dar 5 minutinhos aí para vocês se ajeitarem, vou passando aí junto com vocês, para ver se está todo mundo bem e a gente retoma, beleza? Então, vou aí já ajudar vocês um por um.